Depois dirigi-me ao corredor escuro que se segue à área. No corredor que finaliza o apartamento, duas portas indistintas na sombra se defrontam, a da saída de serviço e a do quarto de empregada. O bafão da minha casa. Abri a porta para o amontoado de jornais e para as escuridões da sujeira e dos guardados. Mas ao abrir a porta, meus olhos se franziram em reverberação e desagrado físico. É que em vez da penumbra confusa que esperara, eu esbarrava na visão de um quarto que era um quadrilátero de branca luz. Meus olhos se protegeram franzindo-se. Há cerca de 6 meses, o tempo que aquela empregada ficara comigo, eu não entrava ali, e meu espanto vinha de deparar com um quarto inteiramente limpo. Esperara encontrar escuridões, preparara-me para ter que abrir escancaradamente a janela e limpar com ar fresco o escuro mofado. Não contara é que aquela empregada, sem me dizer nada, tivesse arrumado o quarto à sua maneira e numa ousadia de proprietária o tivesse espolhado de sua função de depósito. Da porta eu vi agora um quarto que tinha uma ordem calma e vazia. Na minha casa fresca, aconchegada e úmida, a criada, sem me avisar, abrira um vazio seco. Tratava-se agora de um aposento todo limpo e vibrante, como num hospital de loucos onde se retiram os objetos perigosos. Ali, pelo oco criado, concentrava-se agora a reverberação das telhas, dos terraços de cimento, das antenas eretas de todos os edifícios vizinhos e do reflexo de 1000 vidraças de prédios. O quarto parecia estar em nível incomparavelmente acima do próprio apartamento. Como um minarete. Começara então a minha primeira impressão de minarete, solto acima de uma extensão ilimitada. Dessa impressão eu só percebia por enquanto meu desagrado físico. O quarto não era um quadrilátero regular. 2 de seus ângulos eram ligeiramente mais abertos, e embora esta fosse a sua realidade material, ela me vinha como se fosse minha visão que o deformasse. Parecia a representação num papel do modo como eu poderia ver um quadrilátero, já deformado nas suas linhas de perspectivas. A solidificação de um erro de visão, a concretização de uma ilusão de ótica. Não ser inteiramente regular nos seus ângulos dava-lhe uma impressão de fragilidade de base, como se o quarto minarete não estivesse incrustado no apartamento nem no edifício. Da porta eu vi o sol fixo cortando com uma nítida linha de sombra negra o teto pelo meio e o chão pelo terço. Durante 6 meses, um sol permanente havia empenado o guarda-roupa de pinho e desnudava em mais branco ainda as paredes caiadas. E foi numa das paredes que, num movimento de surpresa e recuo, viu o inesperado mural. Na parede caiada contígua à porta, e por isso eu ainda não o tinha visto, estava quase em tamanho natural o contorno a carvão de um homem nu, de uma mulher nua e de um cão que era mais nu do que um cão. Nos corpos não estavam desenhados o que a nudez revela. A nudez vinha apenas da ausência de tudo o que cobre. Eram os contornos de uma nudez vazia. O traço era grosso, feito com ponta quebrada de carvão. Em alguns trechos, o risco se tornava duplo, como se um traço fosse o tremor do outro. Um tremor seco de carvão seco. A rigidez das linhas incrustava as figuras agigantadas e atoleimadas na parede, como de 3 autômatos. Mesmo o cachorro tinha a loucura mansa daquilo que não é movido por força própria. O malfeito do traço excessivamente firme tornava o cachorro uma coisa dura e petrificada, mais engastada em si mesmo do que na parede. Passada a primeira surpresa de descobrir em minha própria casa um mural oculto, examinei melhor, dessa vez com surpresa divertida, as figuras soltas na parede. Os pés simplificados não chegavam a tocar na linha do chão, as cabeças pequenas não tocavam a linha do teto. E isso,
aliado à rigidez estupitificada das linhas, deixava as 3 figuras soltas como 3 aparições de múmias. À medida que mais e mais me incomodava a dura imobilidade das figuras, mais forte se fazia em mim a ideia de múmias. Elas emergiam como se tivessem sido um porejamento gradual do interior da parede, vindas lentamente do fundo até terem sudorado a superfície da cal áspera. Nenhuma figura tinha ligação com a outra, e as 3 não formavam um grupo. Cada figura olhava para a frente, como se nunca tivesse olhado para o lado, como se nunca tivesse visto a outra e não soubesse que ao lado existia alguém. Sorri constrangida. Estava procurando sorrir. É que cada figura se achava ali na parede exatamente como eu mesma havia permanecido rígida de pé à porta do quarto. O desenho não era um ornamento, era uma escrita. A lembrança da empregada ausente me coagia. Quis lembrar-me de seu rosto e, admirada, não consegui. De tal modo, ela acabara de me excluir da minha própria casa, como se me tivesse fechado a porta e me tivesse deixado remota em relação à minha moradia. A lembrança de sua cara fugia-me. Devia ser um lapso temporário. Mas seu nome, é claro, lembrei-me finalmente. Janair. E olhando o desenho hierático, de repente me ocorria que Janair me odiara. Eu olhava as figuras de homem e mulher que mantinham expostas e abertas as palmas das mãos vigorosas e que ali pareciam ter sido deixadas por Janair como mensagem bruta para quando eu abrisse a porta. Meu mal-estar era, de algum modo, divertido. É que nunca antes me ocorrera que, na mudez de Janair, pudesse ter havido uma censura à minha vida, que devia ter sido chamada pelo seu silêncio de uma vida de homem. Como me julgara ela? Olhei o mural onde eu devia estar sendo retratada. Eu, o homem. E quanto ao cachorro? Seria este o epíteto que ela me dava? Havia anos que eu só tinha sido julgada pelos meus pares e pelo meu próprio ambiente, que eram, em suma, feitos de mim mesma e para mim mesma. Janair era a primeira pessoa realmente exterior de cujo olhar eu tomava consciência. De súbito, dessa vez com mal-estar real, deixei finalmente vir a mim uma sensação que durante 6 meses, por negligência e desinteresse, eu não me deixara ter. A do silencioso ódio daquela mulher. O que me surpreendia é que era uma espécie de ódio isento, o pior ódio, o indiferente. Não um ódio que me individualizasse, mas apenas a falta de misericórdia. Não, nem ao menos ódio. Foi quando inesperadamente consegui rememorar seu rosto, mas é claro, como puder esquecer? Revi o rosto preto e quieto, revi a pele inteiramente opaca que mais parecia um de seus modos de se calar, as sobrancelhas extremamente bem desenhadas, revi os traços finos e delicados que mal eram divisados no negror apagado da pele. Os traços, descobri sem prazer, eram traços de rainha. E também a postura, o corpo ereto, delgado, duro, liso, quase sem carne, ausência de seios e de ancas. E sua roupa? Não era de surpreender que eu a tivesse usado como se ela não tivesse presença. Sob o pequeno avental vestia-se sempre de marrom escuro ou de preto, o que a tornava toda escura e invisível. Arrepiei-me ao descobrir que até agora eu não havia percebido que aquela mulher era uma invisível. Janair tinha quase que apenas a forma exterior. Os traços que ficavam dentro de sua forma eram tão apurados que mal existiam. Ela era achatada como um baixo relevo preso a uma tábua. E fatalmente assim como ela era, assim deveria ter me visto, abstraindo daquele meu corpo desenhado na parede tudo o que não era essencial e também de mim só vendo o contorno. No entanto, curiosamente, a figura na parede lembrava-me alguém
que era eu mesma, coagida com a presença que Janair deixara de si mesma num quarto de minha casa, eu percebia que as 3 figuras angulares de zumbis haviam de fato retardado minha entrada, como se o quarto ainda estivesse ocupado. Eu hesitava à porta. Também porque a simplicidade inesperada do aposento me desnorteava. Na verdade, eu não saberia sequer por onde começar a arrumar, ou mesmo se havia o que arrumar. Olhei desanimada a nudez do minarete. A cama de onde fora tirado o lençol expunha o colchão de pano empoeirado, com suas largas manchas desbotadas como de suor ou sangue aguado, manchas antigas e pálida. Uma ou outra crina fibrosa furava o pano, que estava podre de tão seco, e espetava-se ereta no ar. De encontro a uma das paredes, 3 maletas velhas empilhavam-se em tal perfeita ordem simétrica que sua presença me passara despercebida, pois em nada alteravam o vazio do quarto. Sobre elas e sobre a marca quase morta de um GH, o acúmulo já sedimentado e tranquilo de poeira. E havia também o guarda-roupa estreito. Era de uma porta só e da altura de uma pessoa, de minha altura. A madeira, continuamente ressecada pelo sol, abria-se em gretas e farpas. Aquela Janair nunca, pois, havia fechado a janela? Aproveitara mais do que eu da vista que se tinha da cobertura. O quarto divergia tanto de resto do apartamento que para entrar nele era como se eu antes tivesse saído da minha casa e batido a porta. O quarto era o oposto do que eu criara em minha casa, o oposto da suave beleza que resultara do meu talento de arrumar, de meu talento de viver, o oposto da minha ironia serena, da minha doce e isenta ironia. Era uma violação das minhas aspas, das aspas que faziam de mim uma citação de mim. O quarto era o retrato de um estômago vazio. E nada ali fora feito por mim. No resto da casa o sol se filtrava de fora para dentro, raio ameno por raio ameno, resultado do jogo duplo de cortinas pesadas e leves. Mas ali o sol não parecia vir de fora para dentro. Lá era o próprio lugar do sol, fixado imóvel numa dureza de luz como se nem de noite o quarto fechasse a pálpebra. Tudo ali eram nervos seccionados que tivessem secado suas extremidades em arame. Eu me preparara para limpar coisas sujas, mas lidar com aquela ausência me desnorteava. Percebi então que estava irritada. O quarto me incomodava fisicamente, como se no ar ainda tivesse até agora permanecido o som do riscar do carvão seco na cal seca. O som inaudível do quarto era como o de uma agulha rodando no disco quando a faixa de música já acabou. Um chiado neutro de coisa. Era o que fazia a matéria de seu silêncio. Carvão e unha se juntando. Carvão e unha. Tranquila e compacta raiva daquela mulher que era representante de um silêncio como se representasse um país estrangeiro, a rainha africana. E que ali dentro de minha casa se alojara a estrangeira, a inimiga indiferente. Perguntei-me se na verdade Janair teria me odiado, ou se fora eu que, sem sequer a ter olhado, a odiara. Assim como agora estava descobrindo com irritação que o quarto não me irritava apenas, eu o detestava, aquele cubículo que só tinha superfícies. Suas entranhas haviam esturricado. Eu olhava com a repulsa e desalento, até que me forcei a um ânimo e a uma violência. Hoje mesmo aquilo tudo teria que ser modificado. A primeira coisa que eu faria seria arrastar para o corredor as poucas coisas de dentro. Então jogaria no quarto vazio baldes e baldes de água que o ar duro sorveria. E finalmente enlamearia a poeira até que nascesse umidade naquele deserto, destruindo o minarete que sobranceava altaneiro um horizonte de telhados. Depois jogaria água no guarda-roupa para engurgitá-lo num afogamento até a boca. E enfim veria a madeira começar a apodrecer. Uma cólera inexplicável,
mas que me vinha toda natural me tomara. Eu queria matar alguma coisa ali. E depois eu cobriria aquele colchão de palha seca com um lençol mole lavado, frio, com um dos meus próprios lençóis que tinham minhas iniciais bordadas, substituindo o que Janair devia ter jogado no tanque. Mas antes rasparia da parede a granulada secura do carvão, desencrustando à faca o cachorro, apagando a palma exposta das mãos do homem, destruindo a cabeça pequena demais para o corpo daquela mulher nua, e jogaria água que escorreria em rios pelo raspado da parede. Como se já estivesse vendo a fotografia do quarto depois que fosse transformado em meu e em mim, suspirei de alívio. Entrei. Então. Como explicar, senão que estava acontecendo o que não entendo? O que queria essa mulher que sou? O que acontecia um GH no couro da valise? Nada, só que meus nervos estavam agora acordados. Meus nervos que haviam sido tranquilos ou apenas arrumados? Meu silêncio fora silêncio ou uma voz alta que é muda? Como te explicar? Eis que, de repente, aquele mundo inteiro que eu era crispava-se de cansaço. Eu não suportava mais carregar nos ombros. O quê? E sucumbia a uma tensão que eu não sabia que sempre fora minha. Já estava vendo então e eu ainda não sabia. Os primeiros sinais em mim do desabamento de cavernas calcárias subterrâneas que ruíam sob o peso de camadas arqueológicas estratificadas. E o peso do primeiro desabamento abaixava os cantos da minha boca, me deixava de braços caídos. O que me acontecia? Nunca saberei entender, mas há de haver quem entenda. E é em mim que tenho de criar esse alguém que entenderá. É que apesar de já ter entrado no quarto, eu parecia ter entrado em nada. Mesmo dentro dele, eu continuava de algum modo do lado de fora. Como se ele não tivesse bastante profundidade para me caber e deixasse pedaços meus no corredor, na maior repulsão do que eu já fora vítima, eu não cabia. Ao mesmo tempo, olhando o baixo céu do teto caiado, eu me sentia sufocada de confinamento e restrição, e já sentia falta de minha casa. Forcei-me a me lembrar que também aquele quarto era posse minha, e dentro de minha casa. Pois, sem sair desta, sem descer nem subir, eu havia caminhado para o quarto. A menos que tivesse havido um modo de cair num poço mesmo em sentido horizontal, como se houvesse entortado ligeiramente o edifício e eu, deslizando, tivesse sido despejada de portas a portas para aquela mais alta. Embaraçada ali dentro por uma teia de vazios, eu esquecia de novo o roteiro de arrumação que traçara e não sabia ao certo por onde começar a arrumar. O quarto não tinha um ponto que se pudesse chamar de seu começo, nem um ponto que pudesse ser considerado o fim. Era de um igual que o tornava indelimitado. Passei os olhos pelo guarda-roupa, ergui-os até uma rachadura do teto, procurando apossar-me um pouco mais daquele enorme vazio. Com mais ousadia, embora sem nenhuma intimidade, passei os dedos pelo arrepiado do colchão. Animei-me com uma ideia. Aquele guarda-roupa, depois de bem alimentado de água, de bem enfartado nas suas fibras, eu o enceraria para dar-lhe algum brilho, e também por dentro passaria cera, pois o interior devia estar ainda mais esturrado. Abri um pouco a porta estreita do guarda-roupa e o escuro de dentro escapou-se como um bafo. Tentei abri-lo um pouco mais, porém a porta ficava impedida pelo pé da cama onde esbarrava. Dentro da brecha da porta, pus o quanto cabia do meu rosto, e como o escuro de dentro me espiasse, ficamos um instante nos espiando sem nos vermos. Eu nada via, só conseguia sentir o cheiro quente e seco como de uma galinha viva. Empurrando, porém, a cama para mais perto da janela, consegui abrir a porta uns centímetros a mais. Então, antes de entender, meu coração embranqueceu como cabelos embranquecem. Então, antes de entender, meu coração embranqueceu como cabelos embranquecem. De encontro ao rosto que eu pusera dentro da abertura,
Bem próximo de meus olhos, na meia escuridão, movera-se a barata grossa. Meu grito foi tão abafado que só pelo silêncio contrastante percebi que não havia gritado. O grito ficara me batendo dentro do peito. Nada. Não era nada. Procurei imediatamente me apaziguar diante de meu susto. É que eu não esperara que, numa casa minuciosamente desinfetada contra o meu nojo por baratas, eu não esperava que o quarto tivesse escapado. Não, não era nada. Era uma barata que lentamente se movia em direção à fresta. Pela lentidão e grossura, era uma barata muito velha. No meu arcaico horror por baratas, eu aprendera a adivinhar, mesmo à distância, suas idades e perigos. Mesmo sem nunca ter realmente encarado uma barata, eu conhecia os seus processos de existência. Só que ter descoberto súbita vida na nudez do quarto me assustara como se eu descobrisse que o quarto morto era, na verdade, potente. Tudo ali havia secado, mas restara uma barata. Uma barata tão velha que era imemorial. O que sempre me repugnara em baratas é que elas eram obsoletas e, no entanto, atuais. Saber que elas já estavam na Terra e iguais a hoje, antes mesmo que tivessem aparecido os primeiros dinossauros, saber que o primeiro homem surgido já havia encontrado proliferadas e se arrastando vivas, saber que elas haviam testemunhado a formação das grandes jazidas de petróleo e carvão no mundo, e lá estavam durante o grande avanço e depois durante o grande recuo das geleiras, a resistência pacífica. Eu sabia que baratas resistiam há mais de um mês sem alimento ou água, e que até de madeira faziam substância nutritiva aproveitável, e que mesmo depois de pisadas, descomprimiam-se lentamente e continuavam a andar. Mesmo congeladas, ao degelarem, prosseguiam sua marcha. Há 350 milhões de anos elas se repetiam sem se transformarem. Quando o mundo era quase nu, elas já o cobriam vagarosas. Como ali no quarto, nu e esturricado, a gota virulenta, num limpo proveto de ensaio, uma gota de matéria. Olhei o quarto com desconfiança. Havia a barata, então. Ou baratas. Onde? Atrás das malas, talvez. Uma? Duas? Quantas? Atrás do silêncio imóvel das malas, talvez toda a escuridão de baratas. Uma imobilizada sobre a outra? Camadas de baratas, que de súbito me lembravam o que em criança eu havia descoberto uma vez ao levantar o colchão sobre o qual dormia. O negror de centenas e centenas de percevejos conglomerados uns sobre os outros. A lembrança de minha pobreza em criança com percevejos, goteiras, baratas e ratos era de como o meu passado pré-histórico. Eu já havia vivido com os primeiros bichos da terra. Uma barata? Muitas. Mas quantas? Perguntei-me em cólera. Vaguei o olhar pelo quarto nu. Nenhum ruído, nenhum sinal. Mas quantas? Nenhum ruído e, no entanto, eu bem senti uma ressonância enfática que era do silêncio roçando o silêncio. A hostilidade me tomara. É mais do que não gostar de baratas. Eu não as quero, além de que são a miniatura de um animal enorme. A hostilidade crescia. Não fora eu quem repelira o quarto, como havia por um instante sentido a porta. O quarto, com sua barata secreta, é que me repelira. De início eu fora rejeitada pela visão de uma nudez tão forte como a de uma miragem, pois não fora a miragem de um oásis que eu tivera, mas a miragem de um deserto. Depois eu fora imobilizada pela mensagem dura na parede. As figuras de mão espalmada haviam sido um dos sucessivos vigias à entrada do sarcófago.
E agora eu entendia que a barata e Janair eram os verdadeiros habitantes do quarto. Não, eu não arrumaria nada. Se havia baratas, não. A nova empregada que dedicasse seu primeiro dia de serviço àquele escrínio empoeirado e vazio. Uma onda de arrepio dentro do grande calor do sol percorreu-me. Apressei-me por sair daquela câmara ardente. Meu primeiro movimento físico de medo, enfim expresso, foi que me revelou com surpresa que eu estava com medo. E precipitou-me então num medo maior. Ao tentar a saída, tropecei entre o pé da cama e o guarda-roupa. Uma possível queda naquele quarto de silêncio constrangeu-me o corpo em nojo profundo. Tropeçar fizera de minha tentativa de fuga um ato já em cima logrado. Seria esse o modo que eles, os do sarcófago, tinham de não me deixar mais sair? Eles me impediam de sair e apenas com este modo simples deixavam-me inteiramente livre, pois sabiam que eu já não poderia mais sair sem tropeçar e cair. Não que eu estivesse presa, mas estava localizada, tão localizada como se ali me tivessem fixado com o simples e único gesto de me apontar com o dedo, apontar a mim e a um lugar. Eu já havia conhecido anteriormente o sentimento de lugar. Quando era criança, inesperadamente tinha consciência de estar deitada numa cama que se achava na cidade, que se achava na terra, que se achava no mundo. Assim como em criança, tive então a noção precisa de que estava inteiramente sozinha numa casa e que a casa era alta e solta no ar e que esta casa tinha baratas invisíveis. Anteriormente, quando eu me localizava, eu me ampliava. Agora eu me localizava me restringindo-me a tal ponto que dentro do quarto o meu único lugar era entre o pé da cama e a porta do guarda-roupa. Só que o sentimento de lugar agora felizmente me acontecia não de noite, como em criança, pois deviam ser 10 e pouco da manhã. E inesperadamente as próximas vindouras 11 horas da manhã me pareceram um elemento de terror. Como lugar também o tempo se tornara palpável. Eu queria fugir como de dentro de um relógio e apressei-me desordenadamente. Mas para poder sair do canto onde, ao ter entreaberto a porta do guarda-roupa, eu mesma me encurralara, teria antes que fechar a porta que me barrava contra o pé da cama. Ali estava eu, sem passagem livre, encurralada pelo sol que agora me ardia nos cabelos da nuca, num forno seco que se chamava 10 horas da manhã. Minha mão rápida foi à porta do guarda-roupa para fechá-lo e me abrir caminho, mas recuou de novo. É que lá dentro a barata se movera. Fiquei quieta. Minha respiração era leve, superficial. Eu tinha agora uma sensação de irremediável. E já sabia que, embora absurdamente, eu só teria ainda a chance de sair dali se encarasse frontal e absurdamente que alguma coisa estava sendo irremediável. Eu sabia que tinha de admitir o perigo em que eu estava, mesmo consciente de que era loucura acreditar num perigo inteiramente inexistente. Mas eu tinha de acreditar em mim. A vida toda eu estivera como todo mundo em perigo, mas agora, para poder sair, eu tinha a responsabilidade alucinada de ter de sair disso. Na minha clausura entre a porta do armário e o pé da cama, eu ainda não tentara de novo mover os pés para sair, mas recuar o dorso para trás, como se mesmo na sua extrema lentidão a barata pudesse dar um bote. Eu já havia visto as baratas que de súbito voam, a fauna alada. Fiquei imóvel, calculando desordenadamente. Estava atenta, eu estava toda atenta. Em mim um sentimento de grande espera havia crescido e uma resignação surpreendida. É que nessa espera atenta eu reconhecia todas as minhas esperas anteriores. Eu reconhecia a atenção de que também antes vivera, a atenção que nunca me abandona e que, em última análise, talvez seja a coisa mais colada à minha vida. Quem sabe aquela atenção era a minha própria vida. Também a barata. Qual é o único sentimento de uma barata? A atenção de viver e inextricável de seu corpo. Em mim,
Tudo que eu superpusera ao inextricável de mim provavelmente jamais chegara a abafar a atenção que, mais que atenção à vida, era o próprio processo de vida em mim. Foi então que a barata começou a emergir do fundo.